Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Meu nome é Frederico Neto, sou professor do VC e vim aqui, para falar um pouco para vocês sobre a Revolução Industrial. Meu Instagram, caso vocês tenham dúvida, é esse, @fredneto10 e tamo junto. Vamos lá. Hoje eu venho falar para vocês um pouco sobre a Revolução Industrial e qualquer assunto de Enem ou qualquer vestibular, a gente tem que falar dessa revolução, porque ela acabou mudando de certa forma a história da humanidade. Então, antes da gente iniciar de fato o que foi a Revolução Industrial, a gente precisa ter uma noção do que se tratou. Então vamos lá. Primeira questão, gente, que a gente precisa tocar aqui é o que seria essa Revolução Industrial, beleza? Que no slide está industrial, mas é industrial, tá bom? Qual o significado da palavra revolução? Provavelmente você já ouviu falar na história da sua vida essa palavra revolução, mas a gente às vezes tem dificuldade de entender o que é uma revolução. Veja, existe uma diferença entre revolução e reforma ou revolta. Revolta, por exemplo, é quando a gente tenta mudar um aspecto da sociedade. Exemplo, Paulo Câmara, certo? Ele aumentou o preço aí das passagens. Aí o que é que vai ter? Tem aquele quebra-quebra, aquele corre-corre, protesto, isso e aquilo. Mas veja, eles estão protestando em prol da mudança da questão do transporte. Ele não vai estar mudando, por exemplo, a economia, a política, não vai estar mudando a própria cultura. Então, isso a gente chama de reforma, tá bom? Já a revolução é completamente diferente do conceito de reforma. A revolução é a gente pegar a sociedade que está aqui e virar de cabeça para baixo, chacoalhar, e aí surgir uma nova sociedade. Então, quando a gente fala revolução, a gente fala de uma mudança total da sociedade, ou seja, a gente vai mudar as estruturas. A reforma, ela muda um aspecto daquela sociedade, mas ela não muda a estrutura, entendeu? Então a Revolução Industrial, ela acaba sendo importante, anota isso pelo amor de Deus, porque ela acaba consolidando, certo? Preste bem atenção. A Revolução Industrial, ela acaba consolidando o sistema capitalista, certo? Nas nossas vidas. Quando eu falo capitalista, a gente está falando realmente do sistema do inimigo, beleza? Mas vocês vão encontrar no livro não como capitalista, mas sim como capitalista, que vem do capital. Capital, livro de Karl Marx, que é o principal teórico sobre esse tema. Vamos lá, antes da gente começar de fato falando sobre isso, a gente precisa nos atentar a uma outra questão, que a Revolução Industrial, apesar dela se tornar a consolidação do sistema capitalista, ela faz parte da segunda fase, certo, do capitalismo. A primeira fase do capitalismo a gente viu que é o capitalismo mercantil, certo, ou o capitalismo comercial, aquele que está voltado, quando a gente vai falar, por exemplo, do Estado moderno, a gente fala das grandes navegações, certo, a gente fala da questão das especiarias. Então é um capitalismo voltado mais para o comércio. Já a indústria não, a indústria ela é completamente diferente, tá bom? Essa revolução industrial ela nos influencia atualmente, por diversas maneiras, desde a questão do fetichismo da mercadoria, a própria questão do consumo. Então se você comprou o seu iPhone hoje, que foi 10 mil reais, daqui para o final do ano, sei lá, surge um novo iPhone que tem uma mudança simples que não vai teoricamente mudar nada no seu iPhone, mas por ter essa novidade no novo iPhone que vai vir, é como se seu celular ele perdesse o uso. Então também as coisas não são feitas para durar. Então tudo isso vai estar voltado para essa questão dessa influência que nós temos atualmente. Eu poderia falar mais sobre isso, mas eu acredito que vocês entenderam bem essa questão. Então vamos lá. Falando, gente, sobre o contexto histórico em que surge essa Revolução Industrial, eu já tinha dito que ela iniciava na Inglaterra, mas foi necessário ter condições para que ela acontecesse. Então vamos lá. Por que a Inglaterra?
porque os outros países, vamos falar de Espanha e Portugal, por exemplo, elas estavam voltadas, por exemplo, para a questão do capitalismo comercial, e a Inglaterra não era tão forte, né, em relação à questão dos grandes descobrimentos, porque ela simplesmente, né, ficou de fora, ficou basicamente entre Espanha e Portugal. A França, né, estava fortalecendo o seu comércio interno, mas ainda era uma forma incipiente. A Itália ainda não existia como país, a Alemanha também não. Então a Inglaterra, ela tinha condições de, por exemplo, ela tinha uma burguesia que estava crescendo, ela tinha um governo, né, centralizado. Então tudo isso, né, de certa forma propiciou o surgimento, né, dessa revolução. Como a gente sabe também, na mesma Inglaterra, acaba tendo a Revolução Inglesa, né, que é quando se tira, né, todo o poder que estava na mão do rei, né, e a gente vai ter uma nova forma de governo, que seria o parlamento, né, onde o rei seria apenas figurativo, como existe até hoje. Então vamos lá. O que foi necessário acontecer para que existisse essa revolução? Primeiro, a gente tem uma acumulação primitiva de capital. Que é isso? A gente vai ter o que nós chamamos de acumulação de riquezas, beleza? Então, essa acumulação de riquezas, atrelada principalmente ao crescimento econômico da burguesia, pautado pelo que nós vamos chamar de êxodo rural. Mas esse êxodo rural, como vocês encontram nos livros, tem um erro aí. A gente não vai chamar de êxodo rural no sentido... É também êxodo rural, mas eu quero que você entenda isso. Na verdade, eles são expulsos. Os camponeses, eles são expulsos. Porque muitas vezes, quando a gente fala êxodo rural, as pessoas pensam que tá lá o camponês na sua terra e aí tem seca e ele acaba indo, né, para a cidade. Essa é a visão que muita gente tem. Mas na verdade, aqui na Inglaterra, a política de cercamento, anota isso, pelo amor de Deus, é a política de expansão, certo? De expulsão desse camponês. Então, as terras desses camponeses vai começar a virar latifúndio, que são grandes extensões, né, de terra. Dentro disso, essa terra vai para a burguesia, que vai poder, certo, utilizar para a questão da indústria. Vamos para parte. Falei da expulsão e do que vai acontecer com a terra, beleza? A terra vai ser utilizada pela burguesia. Massa, valeu. Mas Fred, para onde é que essa galera vai? Imagina, é um camponês, tá lá de boa, certo? Aí vem um cara lá com a arma, te expulsa. E aí, para onde é que tu vai? Vai para a cidade. Aí, o que é que tu vai fazer na cidade? Imagina o que é que tu vai fazer na cidade. Vai procurar trabalho, né? E aí, gente, a gente pode falar da questão do grande contingente ou da grande mão de obra que vai ter na Inglaterra. Simultaneamente ao que acontecia a política de expulsão, a gente tem na cidade, né, a criação das fábricas, né, das indústrias. E isso vai ser importante porque aquele camponês que estava sendo expulso, ele vem para a cidade para trabalhar na fábrica, ou seja, é tudo desenhado, certo, para utilizar essa mão de obra barata. Então, provavelmente vocês já ouviram falar, né, de um barbudinho chamado Karl Marx, né, e Friedrich Engels, que ele fala sobre essa questão da luta de classes, né, que ao longo da história existiu essa questão, né, daqueles que eram providos e desprovidos do que nós chamamos de meios de produção. O que são meios de produção? Vamos explicar. Meios de produção são meios de se produzir riqueza. Exemplo, vamos imaginar dessa forma. Então, se você é um burguês, você é dono, certo, de algum meio de produção. Você pode ser dono de uma fazenda, você pode ser dono de uma estrada, né, cobrar pedágio por ela. Você pode ser dono de um latifúndio, né, você pode ser dono, né, de vários bois, etc. Então você
ser dono dos meios de produção lhe faz burguês. Preste bem atenção nisso. Fred, eu não tenho meio de produção, então você é um proletário. Sou eu, certo? Provavelmente é você, algum seu vizinho, né? Alguém da sua família. Então, se você não tem o meio de produção, você é obrigado a vender. Se você quiser sobreviver nesse capitalismo, você tem que vender a sua força de trabalho. Então, se você vende sua força de trabalho, provavelmente para Contax, para CSU, certo? Para essas grandes empresas, você não é um burguês, você é um proletário, tá bom? Então, você vender sua força de trabalho lhe torna proletário. Burguês é aquele que é dono dos meios de produção. Era assim que o Marx falava. E é aqui nessa Revolução Industrial que começa a surgir esse tipo, né, de sociedade. Aqueles que têm os meios de produção e aqueles que não têm. E essa contradição, ela acaba existindo, né, dentro dessa sociedade inglesa. E esses trabalhadores que vão estar nas fábricas acabam tendo uma certa exploração absurda. Alguns livros, gente, falam de 17 a 18 horas de trabalho. Preste bem atenção. De 16 a 18 horas de trabalho. E você receber um mínimo por isso. Trabalhava homem, mulher, criança também trabalhava, certo? Então era um sistema, né, absurdo. Simultaneamente a isso, gente, da expulsão do camponês de trabalhar e de aceitar essa condição, porque se você não trabalha, provavelmente alguém vai trabalhar por você. Então, teoricamente, você se submetia a essa questão, né, da exploração. Então, era como existir violência sexual, né, violência física, existir morte. Era uma coisa, né, bastante comum. Dentro disso, né, como eu havia falado, tem a questão, né, do que seria, né, essa indústria, né, que seria essa questão da fábrica. Indústria, gente, é quando a gente pega uma matéria-prima e a gente vai transformar ela. Exemplo, se a gente pega o algodão, a gente acaba, né, transformando esse algodão provavelmente em uma roupa, né, uma calça, uma camisa. Então essa teoricamente seria, né, a noção do que a gente pode chamar de indústria. A gente pega essa matéria-prima, tá bom, e transformar ela em produto final. Só que as primeiras fábricas, quando surgem, né, na Inglaterra, são indústria têxtil, né? Então utiliza muito lã. Depois, né, vai mudar para algodão, que lã ela é de ovelha, mas com o passar do tempo se vê que é mais rápido, né, ter algodão. E um dos pontos, né, de destaque disso é que antes estava lá o camponês, o artesão, ele pegava, né, a lã lá, por exemplo, e ele mesmo produzia o casaco, ou seja, ele sabia todas as etapas daquilo, ou seja, ele pegava a lã, ele molhava, ele cuidava, ele separava, transformava em fio e depois fazia, né, esse algodão. Mas agora não, agora a gente não tem essa questão do algodão, não do algodão, a gente não tem mais essa questão de você conhecer todas as etapas do processo. A gente, né, tem agora o que a gente vai chamar dessa divisão, né, social do trabalho, que também é propício, né, dessa revolução industrial. Então fica aqui uma dica para vocês assistirem Tempos Modernos, tá bom? Tô saindo um pouco já dessa revolução industrial que aconteceu na Inglaterra e já falando um pouco da segunda. Outro ponto importante é que essa revolução industrial, ela não acontece numa data específica, certo? Não existe em 4 de julho de 1743, não existe. Ela é todo um processo, tá bom? Então, em alguns livros vocês podem encontrar que a primeira revolução industrial vai do século 17 ao século 19, ou você pode encontrar que é do século 18 ao 19, certo? Ou seja, é todo um processo, não existe uma data específica. Uma dica importantíssima para você em relação ao Enem é que a primeira revolução industrial, como ela acontece na Inglaterra, ela demora mais.
porque ela é pioneira nisso. Porém, a segunda Revolução Industrial, que ela se espalha pela Europa, chega também nos Estados Unidos, ela é em um tempo mais curto, beleza? Nessa segunda Revolução Industrial, a gente vai ter, por exemplo, a questão do imperialismo, que é um ponto importante para você pesquisar. A gente vai ter aqui a invasão, né, a África, a gente vai ter a invasão na Índia, né, na China. Então a gente vai ter, né, várias guerras aí, a gente vai ter vários genocídios, né? Fica aqui a dica para vocês pesquisarem o que a Bélgica fez no Congo. Muito importante, beleza? E aqui, gente, trouxe uma questão para a gente resolver aqui, a gente encerrar a aula, que é: a Inglaterra pedia lucros e recebia lucros. Tudo se transformava em lucro. As cidades tinham sua sujeira lucrativa, suas favelas lucrativas, sua fumaça lucrativa, sua desordem lucrativa, sua ignorância lucrativa, seu desespero lucrativo. As novas fábricas e os novos alto-fornos eram como as pirâmides, mostrando mais a escravização do homem que seu poder. A Revolução Industrial, né, etc. Aí vamos lá. A questão é do Enem 2010 e a dica que eu sempre dou para meus alunos é: não precisa ler o texto. Você vai logo para o enunciado, mas então tenta ler o texto para você ver que muitas vezes o enunciado diz mais, se você não estudou, é claro, o enunciado diz mais que o próprio texto. Vamos lá. Qual a relação estabelecida no texto? Então, no caso, você teria que ler o texto, né, porque ele faz referência a isso. Entre os avanços tecnológicos ocorridos no contexto da Revolução Industrial Inglesa e as características das cidades industriais no início do século XIX. Vamos lá. A facilidade em se estabelecerem relações lucrativas transformava as cidades em espaços privilegiados para a livre iniciativa, característica da nova sociedade capitalista. Tem nada a ver, né? B. O desenvolvimento de métodos de planejamento urbano aumentava a eficiência do trabalho industrial. Gente, uma coisa que não tinha era planejamento. Porque imagine, todo mundo saindo do campo, chegando na cidade. Tem como... será que eles iam pensar em planejamento? Para vocês terem noção, as cidades inglesas, industriais, tinham péssimas condições de higiene, a mortalidade era muito alta, a expectativa de vida, também relacionada à questão do trabalho, era baixíssima, ou seja, não existia esse planejamento como está se falando nessa alternativa. A construção de núcleos urbanos integrados por meio de transporte facilitava o deslocamento dos trabalhadores das periferias até a fábrica. Gente, vamos acordar, não tem nada a ver. Você que vai todo dia para a integração, é fácil você sair lá da sua casa para chegar aqui no centro da cidade? Não, né? Se você quer fazer um experimento social, vá para a estação Joana Bezerra às 6 horas da noite. Tente pegar o metrô e sair na próxima estação. Você não vai conseguir, tá bom? A mesma coisa aconteceu na Inglaterra. As condições são péssimas. Não se iluda. Às vezes o inimigo ele escreve tão bonitinho que você vai acreditar. Não, certo? Não acredite nisso. Vamos lá, D. A grandiosidade dos prédios onde se localizavam as fábricas revelava os avanços da engenharia e da arquitetura no período, transformando as cidades em local de experimentação estética e artística. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui não tem nem lógica, nem experimentação estética e artística. Não, né? Essa questão não tem nada a ver com isso. Vamos lá. Letra E. O alto nível de exploração dos trabalhadores industriais ocasionava o surgimento de aglomerados urbanos marcados por péssimas condições de moradia, saúde e higiene. Correto, gente. Letra E de escola. Beleza? Tamo junto, tranquilo. Prazer estar aqui com vocês. E aí, qualquer dúvida, só falar comigo, tá bom? @FredNeto10. Tamo junto e até mais.